A incursão ilegal da Rússia na Ucrânia trouxe à lembrança de muitos a importância central da OTAN para salvar a guarda da Europa. A próxima reunião da aliança, agendada para julho em Vilnius, marcará a estreia da Finlândia como membro pleno e possivelmente a última antes da adesão da Suécia. Ambos países trazem forças competentes e confiáveis a esta organização de defesa coletiva. Durante a Guerra Fria, ambos eram nações oficialmente neutras, e a decisão de ingressar na OTAN decorreu diretamente da invasão russa à Ucrânia, liderada por Vladimir Putin. Apesar de a ação russa ter reavivado uma OTAN que mais ou menos se manteve unida, não foi um processo tranquilo. A invasão russa também jogou luz sobre questões que os líderes da OTAN preferiram adiar por mais de uma década, e o vaso de dificuldades insuperáveis agora está transbordando. Vejamos algumas dessas questões que estarão em pauta em julho. Talvez o desafio mais complexo seja decidir qual deve ser o estado político coletivo final. Inevitavelmente, nos meses iniciais após a invasão, a política russa foi reativa e concentrada no curto prazo. Embora os líderes da OTAN tenham evitado utilizar a palavra contenção, a aliança efetivamente adotou uma estratégia de contenção. Seus membros continuam fornecendo armas à Ucrânia, cujas capacidades estão constantemente aumentando. Ao mesmo tempo, a máquina militar da OTAN avança constantemente, criando novas estruturas para confrontar a Rússia. Espera-se que após a reunião em Vilnius sejam anunciadas medidas que poderão ser acordadas publicamente. Por exemplo, é provável que ouçamos notícias sobre a primeira mulher a ser nomeada secretária-geral, proveniente de um estado que faz fronteira com a Rússia e aderiu à aliança após o fim da Guerra Fria. Outros anúncios poderão incluir novas sanções e compromissos militares para proteger as fronteiras orientais da OTAN. Isso pode envolver a reativação da CDAF North da Guerra Fria para abranger a Escandinávia e o norte da Europa. Dado o atual foco na Rússia, é fácil esquecer o papel global mais amplo da OTAN. Dentro da aliança, há divisão entre aqueles que a veem com ênfase no continente europeu e aqueles que a veem como a guardiã da segurança democrática ocidental mais abrangente. Por isso, a eleição do presidente Joe Biden foi recebida com alívio pelos membros da OTAN. Seu antecessor questionava o valor da aliança e se os Estados Unidos deveriam cumprir o compromisso do artigo 5º, que prevê que um ataque a um é um ataque a todos. Alguns esperam que a presidência de Trump tenha sido apenas uma exceção que não se repetirá. No entanto, o desafio para a OTAN é mais profundo. Independentemente de quem vença as próximas eleições presidenciais, é provável que os Estados Unidos concentrem mais esforços no desafio representado pela China do que na defesa da Europa. Os Estados Unidos não podem ignorar o que veem como um desafio chinês à ordem internacional, que os Estados Unidos ajudaram a estabelecer e que protege seus interesses. Embora alguns tenham interpretado os apelos do presidente francês Emmanuel Macron por uma maior independência europeia como uma continuação da política de Charles de Gaulle, o compromisso de longo prazo dos Estados Unidos com a defesa da Europa não pode ser garantido. Podemos esperar uma retórica contínua sobre a partilha de responsabilidades, mas poucas mudanças significativas. Em última análise, a OTAN ainda se sustenta pela garantia nuclear, em grande parte fornecida pelos Estados Unidos, e também pela Grã-Bretanha. As ameaças nucleares de Putin reacenderam as preocupações a esse respeito. 3 questões se destacam. Primeiramente, a França, outra potência nuclear da OTAN, continua excluindo suas forças nucleares da aliança. Se a Europa pretende se tornar mais independente, surge a questão da relação das forças nucleares francesas com a defesa do continente. Em segundo lugar, a capacidade da Grã-Bretanha foi reduzida desde o fim da Guerra Fria, tornando-a o único membro permanente do Conselho de Segurança com um único sistema de lançamento. Isso significa que ela só pode oferecer opções nucleares limitadas à OTAN, como evidenciado pelas ameaças de Putin implantar armas nucleares táticas. Embora o governo britânico esteja no processo de substituir seus submarinos de mísseis balísticos Trident por uma quantidade semelhante de navios até a década de 2030,
Whitehall tem evitado qualquer discussão sobre a necessidade de mudanças. Em terceiro lugar, a própria capacidade aérea de entrega da OTAN depende de aliados que possuam aeronaves capazes de transportar bombas nucleares fornecidas pelos Estados Unidos. Isso levanta questões sobre a credibilidade desse sistema. Os planos para modernizar esse sistema nas últimas 2 décadas têm sido repetidamente adiados. Embora a substituição das aeronaves existentes por aeronaves furtivas de 5ª geração na maioria dos estados esteja em andamento, a falta de capacidade de ataque à distância é uma preocupação. Não está claro se as ações da Rússia foram suficientes para impulsionar politicamente a abordagem da credibilidade da capacidade. Desde o alargamento após a Guerra Fria em 1999, tem havido ondas de expansão. Isso incluiu a maioria dos estados da Europa Central e Oriental, exceto alguns neutros e alguns países dos Balcãs. Diante das ações russas na Ucrânia, o futuro do alargamento é ainda mais crítico. 2 questões se destacam. Primeiro, a lógica da contenção sugere que a OTAN deveria buscar atrair potenciais estados para sua esfera de influência, afastando-os da Rússia. Nesse sentido, a Moldávia se torna o candidato mais óbvio e controverso. Em segundo lugar, permanece a questão da Ucrânia e da Geórgia, ambas aspirantes à adesão à OTAN. Dado que a primeira agora é uma zona de guerra, isso representa um desafio claro. A Geórgia também é problemática devido ao seu relativo isolamento geográfico de outros membros da OTAN, além da Turquia. Além do compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia, há também a ideia da OTAN global. Para alguns membros europeus da OTAN, como a Grã-Bretanha, a China é vista cada vez mais como uma ameaça. Portanto, eles apoiam o movimento para a parceria da OTAN com o Japão, Coreia do Sul e Austrália. Alguns são mais cautelosos em relação a esse papel expandido, como a Alemanha, que começou a implantar recursos navais no Indo-Pacífico, mas outros ainda se opõem. A necessidade de preservar o compromisso dos Estados Unidos com a Europa reforça a importância da OTAN global como meio de garantir o cumprimento do artigo 5º sem forçar os Estados Unidos a escolherem entre o Pacífico e o Atlântico. É fácil argumentar que a cúpula da OTAN em Vilnius será um desafio. Há muito para os líderes considerarem, e as cúpulas anteriores viram muitas questões serem adiadas. Será interessante observar se os membros da OTAN estão agora dispostos a abordar as complexidades ou se continuarão com políticas enganosas e procrastinação.